Bom dia. A gente vai dar continuidade ao estudo da função seno de forma um pouco mais detalhada, de forma um pouco mais aprofundada. A gente tem visto nas últimas aulas as principais características, as principais propriedades que a função seno apresenta, analisando a circunferência trigonométrica. E é o que a gente vai continuar fazendo a partir dessa aula. A gente começa nesse quadro tratando daquilo que a gente chama de simetrias e redução ao primeiro quadrante. O que são exatamente essas simetrias? De forma bastante simples, a gente pode falar que é o seguinte: você vai identificar pontos correspondentes a outros nos mais diversos quadrantes da circunferência trigonométrica. Por exemplo, 30 graus. 30 graus a gente sabe que está localizado no primeiro quadrante. Quem seria o correspondente à abertura de 30 graus, só que no segundo quadrante? A gente vai aprender que se trata do ângulo de 150 graus. Isso a gente vai observar através das simetrias. Quem seria o correspondente ao ângulo de 45 graus no terceiro quadrante? A gente sabe que 45 graus pertence ao primeiro quadrante, no intervalo que vai de 0 a 90. Mas no terceiro quadrante, a gente poderia falar que o correspondente a 45 graus é o ângulo ou é a abertura de 215 graus. E assim por diante. Então, essa é a ideia que a gente vai tratar quando a gente for olhar as simetrias. E o que seria exatamente a redução ao primeiro quadrante? Tem tudo a ver com essas simetrias. Por quê? A partir do momento que eu identifico um ponto do quarto quadrante, por exemplo, eu vou analisar quem é o correspondente a ele no primeiro quadrante. Então, eu vou reduzir um ângulo, simplificar o ângulo do quarto quadrante e encontrar um correspondente a ele no primeiro quadrante. A mesma coisa em relação ao ângulo, a uma abertura do terceiro quadrante. Eu identifico quem é esse ângulo localizado no terceiro quadrante e, ao mesmo tempo, eu vou identificar quem é o seu correspondente ao primeiro quadrante. Ou seja, eu reduzi o ângulo do terceiro para o primeiro quadrante. Essa é a ideia que a gente vai desenvolver a partir de agora, tá? Mas por que necessariamente o primeiro quadrante? O primeiro quadrante, dentro desse raciocínio, é o mais importante quadrante de uma circunferência trigonométrica. Os ângulos localizados no intervalo que vai desde o 0 grau até o 90 graus, todos esses ângulos você consegue identificar um correspondente a ele nos demais quadrantes. Então, na verdade, você sempre vai conseguir localizar um ângulo qualquer, um correspondente a ele no primeiro quadrante. Então, o primeiro quadrante é uma espécie de simplificação de frações, tá? É como se fosse uma redução dos cálculos. É um facilitador das operações matemáticas que a gente usa. É uma simplificação de raciocínio mesmo, tá? Você vai transformar um ângulo mais elaborado, um ângulo maior do quarto quadrante e encontrar um mais simples do primeiro, do terceiro quadrante e localizar um mais simples do primeiro, do segundo quadrante e identificar um correspondente a ele mais simplificado no primeiro. É essa a ideia, tá? Vamos colocar em prática, então, toda essa análise. Vou começar com esse pontinho aqui. Esse pontinho é o ponto A, origem de todos os arcos na circunferência trigonométrica. E vou percorrer esse arquinho daqui até, por exemplo, aqui. Tá bom, tá? O mais importante é a ideia aqui. Marquei esse ponto, vou criar o raio da circunferência por esse ponto. Seria exatamente esse raio aqui. Então, eu tenho os dois pontos na circunferência trigonométrica representando esse arquinho. Começa aqui e para exatamente aqui. Poderia falar que é um ângulo de abertura x, x graus ou x radianos. Caso eu queira marcar essa aberturinha x aqui, eu também posso, não tem problema, tá? Essa abertura, essa região mede x graus ou x radianos. Ok. A gente sabe que esse ângulo x claramente é um ângulo que tem a sua extremidade final localizada no primeiro quadrante. Ok. Essa vai ser a nossa referência, tá? Se eu quisesse marcar o seno desse ângulo x, o que eu terei que fazer?
Eu crio uma linha horizontal até que essa linha horizontal encontre o eixo do seno. Vai encontrar o eixo do seno exatamente aqui, formando com esse eixo um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Essa distânciazinha desse ponto de encontro até o centro da circunferência é o que a gente chama de seno desse ângulo x, tá? E claramente essa medida é uma medida positiva porque está acima do zero na circunferência trigonométrica. Então você já tem essa primeira referência aqui, ó. O seno de x vai ser a medida algébrica que a gente vai usar como referência, como padrão. E claramente o x é um ângulo do primeiro quadrante. Ok. Agora, usando a simetria, o que a gente vai fazer? Identificar quem é o ponto correspondente a esse ângulo x, só que no segundo quadrante. O que eu faço? Eu prolongo essa linha pontilhada horizontal, paralela em relação ao eixo x, até que essa linha horizontal encontre a circunferência trigonométrica. Então a linha horizontal está aqui, eu vou prolongar essa linha horizontal e ela vai encontrar a circunferência trigonométrica exatamente aqui, ó. Esse é o ponto correspondente a x, só que localizado no segundo quadrante. O que eu posso fazer? Demarco aqui o raio da circunferência, ok? Se eu quiser representar essa medidinha aqui de abertura, eu posso. Caso eu queira marcar essa aberturinha aqui, eu também posso, não tem qualquer problema, tá? E agora eu quero que vocês enxerguem exatamente a ideia da simetria, a ideia da reflexão. Imagina esse arco aqui, como se fosse um fio de metal, um fio azul, e esse eixo do seno fosse um espelho. Se eu coloco esse fio de metal azul na frente do espelho, qual é a imagem que vai aparecer, entre aspas, dentro do espelho, refletida? Vai aparecer essa imagem aqui, ó. Então, essa imagem é a cópia perfeita, idêntica dessa aberturinha aqui, tá? Então, se essa abertura mede x, essa aqui, obviamente, por ser reflexo, vai medir x também. Aí, gente, essa medida aqui, tamanho por tamanho, essa abertura, a gente já sabe que é a mesma abertura dessa. Ok, mas vamos pensar agora de uma forma um pouquinho diferente. Se eu saio desse ponto e ando 180 graus, eu passo por esse ponto aqui e chego no 180. Ok, então desse ponto até esse, a gente sabe que tem uma abertura de 180 graus. Ok. Mas eu não queria sair do zero e parar aqui no 180. Eu queria parar exatamente nesse ponto. Então, o que você tem que imaginar? É como se o ônibus tivesse passado do ponto. Então, eu saí daqui desse ponto inicial, passei do ponto onde eu queria parar e vim até o 180. Para eu voltar e me localizar nesse pontinho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair dos 180 graus e voltar o que eu andei a mais. Eu andei a mais essa distância, essa abertura que mede x. Então, para eu chegar nesse ponto, o que eu faço? Eu saio dos 180 graus, que é o nosso π radianos, e volto a distância x, que é a distância que eu andei a mais. Então, você tem esse pontinho aqui, ó, localizado no segundo quadrante. Gente, todos os ângulos localizados no segundo quadrante têm essa cara, essa configuração. Π menos x. 180 graus menos x, tá? Isso tem que ser uma informação que vocês têm que guardar, memorizar, identificar, entender a partir de agora. Todos os ângulos localizados no segundo quadrante têm exatamente essa cara. 180 graus menos x, π menos x. É 180 menos qualquer coisa. É π menos qualquer coisa, tá? Esse qualquer coisa aqui, no caso, é x. Poderia ser π menos x, π menos y, π menos alfa, π menos beta, π menos qualquer coisa. Só que essa qualquer coisa é sempre um ângulo localizado no primeiro quadrante. É isso que vocês têm que entender, tá? Então, vamos pensar de uma forma um pouquinho mais inteligente.
Você está parado aqui no 180 graus. Ok. Se você tira qualquer ângulozinho que seja, se você volta qualquer pedacinho que seja do 180 graus, tu tem que passar obrigatoriamente por esse segundo quadrante. Qualquer coisa que você recuar de 180 graus, você cai obrigatoriamente, você passa obrigatoriamente para o segundo quadrante. Então 180 menos π menos é necessariamente o ângulo que passa pelo segundo quadrante. Por isso que a gente tem que entender essa análise. Só que olha só, essa medida aqui, ó, é o seno do x. Só que essa medida também é o seno desse ângulo aqui. Então, a partir de agora, tu percebe o quê? Que o seno de π menos x é a mesma coisa, é o mesmo segmento do seno de x. Então, essa informação, a partir de agora, não pode mais sair da vista de vocês, tá? Quando se fala em seno de π menos x, ou 180 menos x, vocês têm que entender que é, a partir de agora, a mesma medida correspondente ao seno de x. O que a gente fez aqui? Olha só que interessante. Vou até colocar com uma cor vermelha aqui. Você tinha um ângulo localizado no segundo quadrante. Ok. E aí você fez uma equivalência, transformou num seno equivalente, só que de um ângulo localizado no primeiro quadrante. Então você simplificou, você transformou essa expressão aqui numa expressão equivalente, só que trabalhando com o ângulo do primeiro quadrante. Então você acabou de fazer uma redução ao primeiro quadrante, redução de um ângulo do segundo quadrante para o primeiro quadrante através de uma simetria, tá bom? Como é que a gente pode cobrar isso aqui, por exemplo, numa prova, ou como é que pode aparecer isso para vocês num exercício, num problema qualquer? Exatamente assim, ó. Exemplo. Pode acontecer de vocês estarem resolvendo um exercício qualquer e aparecer essa continha aqui, ó, seno de π menos π sobre 6. Observem que é o seno de quem? 180 menos qualquer coisa. 180 menos qualquer coisa. Esse qualquer coisa aqui que eu estou pontilhando para vocês é o papel do x. Então, seno de 180 menos qualquer coisa, ele equivale ao seno de quem? Dessa qualquer coisa aqui. Olhem a expressão, seno de π menos x equivale ao próprio seno de x. De outra forma, hein? Você está em 180 graus. Você está recuando, subtraindo, retirando quanto? X. Então, seno de π menos x é o seno desse pedacinho x que você está retirando. Então, o seno de 180 menos esse ângulo equivale ao seno do pedacinho que você está retirando, no caso, π sobre 6. Quando você faz isso aqui, você simplifica a sua vida. Por quê? Porque você caiu no ângulo do primeiro quadrante, e no primeiro quadrante é fácil de vocês calcularem. Sabe por quê? Quanto que é 180 dividido por 6? 180 dividido por 6 dá 30 graus. Então, basta que vocês calculem um seno de 30 graus. E o seno de 30 graus, vocês já aprenderam lá no ensino fundamental, que vale meio. Entenderam, gente? Tá? Por isso que é importante a redução ao primeiro quadrante. Se vocês quisessem, tá, calcular o MMC, simplificar, fazer essa continha aqui, ó, dentro do par de parênteses, tirando o MMC aqui entre 6 e 1, que tem aqui debaixo do π, também pode. Só que aí, ao invés de fazer a redução ao primeiro quadrante, você vai ter que fazer o quê? O cálculo da primeira determinação. Primeira determinação, tá? Então, você teria que buscar um caminho diferente, que é o caminho da primeira determinação que eu já ensinei para vocês. Por esse raciocínio que eu acabei de mostrar, você vai por um caminho alternativo, que é um caminho bem mais simples. Então, guardem essa informação a partir de agora, tá? 180 menos x para o seno
é o mesmo que x. Calcular o seno de π menos x é o mesmo que calcular o seno de x, porque o segmento é o mesmo para os dois. Tranquilo. Vamos fazer mais um agora. E se eu quisesse encontrar o correspondente a esse ângulo x, só que no terceiro quadrante, o que eu faço? Eu prolongo esse pontinho, passando pelo raio, passando pelo centro da circunferência trigonométrica, até encontrar a circunferência no terceiro quadrante. Aí eu encontro esse pontinho aqui, tá? De outra forma, o que eu poderia fazer? Saio desse pontinho, prolongo a linha horizontal, aí eu passo aqui pelo segundo quadrante e deixo esse pontinho cair, obviamente, na vertical, até que esse ponto encontre a circunferência trigonométrica no terceiro quadrante, ok? Gente, essa aberturinha X aqui é a mesma aberturinha X aqui, ó, ok? Essa abertura para cá é a mesma abertura para cá. Vamos supor que aqui fosse 30 graus. Sai do 180, você volta a 30 graus, subtrai 30 graus, mas se for para frente, você acrescenta 30 graus. Então, se para trás é 180 menos, para frente é 180 mais. Se eu saio do zero e chego até o 180, o que acontece? Eu andei 180 graus ou π radianos. Mas para eu chegar até aqui, eu tenho que andar mais esse pedacinho x aqui. Então, esse ponto nada mais é do que você sair dos 180 graus e andar mais um pedacinho qualquer. No caso, π mais x, tá? O que é exatamente isso aqui? Isso aqui é a cara de qualquer ângulo localizado no terceiro quadrante. Se você está em 180 graus e avança qualquer coisinha que seja, 180 graus mais qualquer coisa, π mais qualquer coisa, você cai no terceiro quadrante. Então, o que a gente vai fazer agora é calcular o seno de um ângulo localizado no terceiro quadrante. Está aqui, ó, seno de π mais x. Essa é a nossa ideia, tá? Gente, olha que interessante. Quando você faz 180 mais qualquer coisa, ou seja, terceiro quadrante, você cai obrigatoriamente no terceiro quadrante. Só que no terceiro quadrante, o seno ele é positivo ou negativo. Quando você cria a linha horizontal, passando por esse pontinho aqui, e essa linha horizontal encontra o eixo do seno, claramente vai encontrar o eixo do seno na parte negativa, abaixo do zero. Essa medidinha que eu estou demarcando para vocês aqui, ó, é o seno do ângulo π mais x, que claramente é uma medida negativa, tá? Agora, olha só, essa medida aqui de cima, tamanho por tamanho, é a mesma medida do de baixo. É a mesma medida, tá? Só que essa medida está apontada para cima, ela é positiva, enquanto que essa medida aqui, ela está apontada para baixo, ela é negativa. Mas é a mesma, o tamanho por tamanho é o mesmo. Então, isso aqui não é o seno de x? Sim, só que é o seno de x negativo. Então, eu vou escrever aqui, ó, é o negativo do seno do ângulo x, tá? Então, a partir de agora, é essa informação que vocês têm que entender. Se você está trabalhando com a função seno, 180 mais qualquer coisa, o que vai acontecer? 180 mais, tu cai no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno ele é negativo. Então, vai ser menos o seno de alguém. Seno de quem? Do pedacinho que você está andando a mais. Essa é a ideia. Então, você pode perfeitamente perceber que você estava trabalhando com o ângulo do terceiro quadrante e você conseguiu encontrar uma expressão equivalente a ela, só que trabalhando com o ângulo do primeiro quadrante. Então, como são expressões equivalentes, você fez uma redução do terceiro para o primeiro quadrante. Então, a partir de agora, se aparecer numa prova, num problema qualquer, a expressão seno de π mais x, você troca por quem?
por menos seno de x. Numa prova, apareceu a expressão seno de π menos x, tu troca por quem? Pela expressão seno de x. Tem que trocar, tá? Regra geral, você troca. Só se um exercício muito louco te pedir para não fazer essa troca, mas a regra é, se o objetivo é simplificar os seus cálculos, você faz sim a troca, tá bom? Como que isso poderia aparecer num exercício para vocês? Poderia aparecer assim, ó. Coloquei um azul aqui mais escuro, não tem problema não. Mas vamos lá. Poderia aparecer assim, ó. Seno de π mais π sobre 4. Como que vocês têm que analisar isso aqui? Preste atenção, por favor, hein? Como que vocês analisam? Você está no 180 mais. Qualquer coisa que você andar a mais além do 180, tu cai no terceiro quadrante. O seno no terceiro quadrante, ele é positivo ou negativo? Ele é negativo. Então vai ser menos seno de alguém. Seno de quem? Do pedacinho que você andou a mais. Você andou a mais essa distânciazinha aqui, ó, de π sobre 4 radianos. Então, menos seno de π sobre 4 radianos. Agora fica tranquilo, sabe por quê? Quanto que é 180 dividido por 4? 180 dividido por 4 é 45 graus. Então, você tem que calcular o menos seno de 45 graus. Só que isso a gente sabe. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Só que negativo. Então, está aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2. E é a nossa resposta, tá? Então, apareceu a expressão seno de π menos x, troca por seno de x. Apareceu a expressão seno de π mais x, troca por menos seno de x. Agora, isso a gente está lá no terceiro quadrante reduzindo para o primeiro, tá? Mas e se fosse um ângulo no quarto quadrante? Quem seria o correspondente a ele? Aí você tem vários caminhos alternativos para identificar essa correspondência. Por exemplo, você pode pegar esse pontinho X e deixar ele cair, óbvio, né? Cair na vertical até que ele encontre a circunferência trigonométrica. Então, vai encontrar a circunferência trigonométrica nesse pontinho aqui. Ou então, o que você pode fazer? Pega esse ponto, leva ele lá para o segundo quadrante, na horizontal, leva ele lá para o terceiro quadrante, na vertical, e traz de volta na horizontal, leva, né, no caso, para o quarto quadrante, tá? Ou então, chegou aqui no segundo quadrante, faz aqui o prolongamento do raio passando pelo centro da circunferência até que ele encontre a circunferência no quarto quadrante. É isso, ok? Gente, olha que interessante. Você tem esse arquinho aqui, ó. Esse arquinho aqui, tamanho por tamanho, é o mesmo arquinho desse aqui, é o mesmo arquinho desse aqui, é o mesmo arquinho desse aqui. Essa medida aqui vale x, essa abertura vale x, essa abertura vale x, naturalmente essa aberturinha aqui mede x. Tamanho por tamanho, tá? Se eu saio daqui para cá, é mais x. Se eu saio daqui para cá, é menos x. Então, tamanho por tamanho é 30 graus, por exemplo. É 50 graus, por exemplo, tá? Independente do sentido de orientação, ok? Então, vamos lá. Sair do zero. Se eu dou uma volta completa na circunferência e paro aqui, no 2π, eu dei uma volta completa de 360 graus ou 2π radianos. Só que eu parei num ponto a mais. Era para eu ter parado aqui e eu andei um ponto a mais. Então, eu tenho que voltar para cair no ponto anterior. Então, eu estou em 360 graus, em 2π radianos. Eu vou ter que recuar, tirar, voltar essa distânciazinha aqui. Então, para eu parar nesse ponto, eu saio do 2π, ok, e vou voltar essa distânciazinha x, que é a distância que eu andei a mais. Então, tá aqui, ó, todo o ângulo localizado no quarto quadrante possui qual cara? 2π menos x. Repito, a partir de agora, todo ângulo que estiver localizado no quarto quadrante, ele vai ter a cara de 360 graus menos x, ou 2π menos x. Como que se analisa isso?
Preste atenção. Se eu estou parado no 2π, é esse 2π aqui. Qualquer coisa que eu voltar, então se eu estou parado no 2π, qualquer coisa que eu voltar, que eu recuar, se eu recuo qualquer coisa, por exemplo, x, eu passo obrigatoriamente pelo quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno ele é positivo ou negativo? É negativo. Entenderam a lógica? É assim que a gente vai trabalhar. Então, vou escrever aqui, ó. A gente vai trabalhar agora o seno de 2π menos x, ou seja, claramente o ângulo no quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno ele é positivo ou negativo? É negativo. Então, vai ser menos o seno de alguém. Menos o seno de quem? Do pedacinho que eu voltei. Eu recuei x. Então, vai ser menos seno de x. Tá? Presta atenção. Tamanho por tamanho, esse segmento aqui de baixo é o mesmo do de cima. Só que o de cima é positivo e o de baixo é negativo. O de cima, gente, é seno de x. É seno de x, só que negativo. Então, tá aqui, ó, seno de x, só que negativo. Entenderam? Então, o que a gente acabou de fazer? A gente simplesmente fez isso, ó. Eu estava trabalhando com um ângulo localizado no quarto quadrante e eu reduzi essa minha conta para um ângulo equivalente do primeiro quadrante. Eu consegui criar uma equivalente, só que num quadrante mais fácil de trabalhar. Não o quarto, mas o primeiro quadrante. Ok? Gente, olha só que interessante. Esse segmento aqui, ele serve tanto para esse quanto para esse. Então, seno de 2π menos x é o seno de π mais x. Então, se aparecer numa prova seno de π mais x, tu também pode trocar pelo seno de 2π menos x. Ou o contrário, apareceu o seno de 2π menos x, tu pode trocar pelo seno de π mais x. Entenderam? Esse daqui com esse daqui, eles são o mesmo tamanho, só que um é positivo, o outro é negativo. Então, um é o outro multiplicado por menos 1. Então, se eu pego o seno desse aqui e multiplico por menos 1, vira o de baixo. Se eu pego o seno de π mais x e multiplico por menos 1, vira o de cima. A mesma coisa aqui, ó. O seno de 2π menos x equivale ao seno de x vezes menos 1. Ou ao contrário, o seno de x equivale ao seno de 2π menos x, só que multiplicado por menos 1. Tá? Então, tem todas as possibilidades aqui. Ó. Se você identifica que esse aqui é positivo, esse aqui é negativo, consegue identificar essas expressões, essa e essa, a questão fica fácil a partir de agora. Tá? Então, vamos ver isso daqui na prática, como que poderia aparecer para vocês. Poderia aparecer um exercício onde no meio do problema aparece essa expressãozinha aqui, ó, seno de π, aliás, π não, né? Deixa eu escrever aqui, deixa eu apagar do π, é 2π agora, ok? Então, seno de 2π, cadê? Tá aqui, ó, 2π menos π sobre 3. Qual é a análise que vocês têm que fazer? É isso aqui, ó. Você está em 360 graus. 360 graus. Qualquer pedacinho que você recuar, você está recuando, no caso, esse ângulozinho aqui. Ok. Qualquer pedacinho que você recuar, tu passa obrigatoriamente pelo quarto quadrante. 360 graus menos qualquer coisa, quarto quadrante. Quarto quadrante, o seno ele é negativo. Então, vai ser menos o seno de alguém. Seno de quem? Desse pedacinho que você está recuando, no caso, π sobre 3. Π sobre 3, só que agora fica fácil de fazer a conta, né? Por quê? Porque 180 dividido por 3 dá 60 graus, então é menos seno de 60 graus. E o seno de 60 graus, você já aprendeu lá no ensino fundamental. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, só que nesse caso aqui, negativo, então menos raiz de 3 sobre 2, tá?
Então, gente, o que vocês têm que entender de forma um pouco mais resumida? Vocês têm que entender o seguinte, que numa circunferência trigonométrica, o que vai interessar para você é o seguinte, saiu desse pontinho, o que passou de zero, no caso aqui, ó, é essa abertura, ou o que está recuando de zero, ou o que está recuando de 360 graus. Tá, você parou nesse pontinho aqui, no segundo quadrante. É o que falta para chegar a 180, é esse pedacinho aqui, e o que passou de 180, que é essa aberturinha aqui. Então, repito, você parou nesse ponto, segundo quadrante. O que você tem que analisar? É o que falta para chegar a 180 graus, é essa aberturinha. Você parou aqui no terceiro quadrante. O que tu tem que analisar? É o que está passando de 180 graus, é essa aberturinha aqui, ok? Você saiu daqui e parou nesse pontinho aqui, o primeiro quadrante. O que tu tem que analisar? É o que passou de 0 grau, no caso é essa aberturinha aqui, ó, ok? Você parou aqui, ó, no quarto quadrante. O que tu tem que analisar? É o que você tem que andar a mais para parar aqui no zero. No caso, você tem que andar a mais, é essa aberturinha aqui. Então, essas regiões aqui, aqui, aqui e aqui são as regiões que vocês têm que se preocupar a partir de agora. O que passou de zero, aqui o que falta para 180, aqui o que passou de 180 e aqui o que falta para chegar de novo no zero, ou 360 graus, ok? Basicamente é isso que vocês têm que se preocupar. Só que eu quero, vou escrever até aqui para vocês, ó. Eu quero que vocês prestem, por favor, uma atenção a partir de agora. Olha que interessante. Vamos supor que eu esteja trabalhando exatamente o 2π, o seno, né, de 2π menos x. Só que eu não quero resolver dessa forma que eu acabei de mostrar para vocês, que é a redução do quarto quadrante para o primeiro quadrante. O que eu quero que vocês enxerguem aqui para mim, por favor? Eu quero que vocês enxerguem o seguinte. Esse pontinho aqui, ele serve tanto para o 0 grau, quanto para o 2π radianos, ou 360 graus. Tá? Por quê? Porque esses dois pontinhos são ângulos congruentes entre si. Tá? Então, na questão de circunferência trigonométrica, arcos trigonométricos, você trabalhar com seno de 0 grau ou 0 radiano é o mesmo que trabalhar com seno de 360 graus ou seno de 2π radianos. Então, como na questão de arcos trigonométricos equivale à mesma coisa na prática, você pode trocar o 2π pelo zero. Tá? Lembra que eu falei com vocês que todos esses pontos localizados aqui, ó, são os múltiplos de 2π, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, positivo ou negativo? E o mais simples representante dessa galera era o zero. Então, vocês podem trocar isso aqui por zero. Então, onde tem 2π, eu posso trocar por zero. Aí fica assim, ó, seno de 0 menos x. E óbvio que 0 menos x é menos x. Então, ficaria assim, ó, seno de menos x. Aí vem um segredinho. Lembra da propriedade da aula anterior, da paridade, da dupla troca? Lembra que eu trabalhei com vocês que a função seno, pelo fato dela ser uma função ímpar, você faz a dupla troca, você obrigatoriamente tem que trocar os dois sinais, você troca o ângulo, mas também troca o sinal do seno do ângulo. Então é o que eu vou fazer, tá? Então, se aqui é mais seno, eu troco por menos seno. Se aqui é menos x, eu troco por mais x. Então, daqui para cá, eu fiz a propriedade da paridade, a propriedade da dupla troca, tá bom? Então, é mais uma forma de vocês resolverem o exercício através de uma propriedade que vocês já aprenderam comigo aqui. Então, propriedade da dupla troca. Menos seno de x. Olha aqui, ó. Menos seno de x. É a mesma coisa. Seno de 2π menos x equivale a menos seno de x.
Então, seno de 2π menos x equivale a menos seno de x. É a mesma resposta, é o mesmo resultado, tá? É o mesmo resultado final, só que indo por um caminho diferente, um caminho alternativo. Então, essa é a ideia da simetria e redução ao primeiro quadrante. Então, todas essas expressões aqui, aqui e aqui você tem que decorar, tá? Pelo menos decorar, mas é relativamente fácil de vocês entenderem. Ó, seno de π menos x equivale a seno de x. Ok. Próximo, seno de π mais x equivale a menos seno de x. Tá. E por fim, seno de 2π menos x equivale a menos seno de x. Tem que saber isso aqui, não tem escapatória. O que eu vou trabalhar com vocês a partir de agora? Eu vou trabalhar mais uma observação, só que de uma forma um pouco mais generalizada, tá? É mais para enriquecer o conhecimento de vocês. Qual é a ideia que eu quero que vocês tenham? A gente já aprendeu que para cada ângulo na circunferência trigonométrica, você só encontra em correspondência uma única imagem, que é o seno desse ângulo. Vou dar um exemplo bem clássico, tradicional. Se eu te perguntasse assim, qual é a única imagem que você encontra quando você calcula o seno de 30 graus? Você me responde meio, 0,5. Não tem outra resposta. Se eu te pergunto, qual é a única resposta que tu vai encontrar ao calcular o seno de 45 graus? Você me fala que a única resposta é o raiz de 2 sobre 2. Então, todos os ângulos, quando você aplica a função seno em cada um desses ângulos, você sempre vai encontrar respostas para os senos, só que você só encontra uma única resposta. Então, para cada ângulo, a função seno associa uma única imagem, que é o seno desse ângulo. É o que eu vou escrever para vocês aqui, ó. A função, vou escrever, depois vocês organizam direitinho, tá? A função seno associa para cada ângulo, x do domínio, obviamente, para cada ângulo x do domínio, uma única imagem. Quem é a imagem? É o seno desse ângulo x, tá? Ou, se você quiser de forma um pouquinho mais generalizada, y. Então, a função seno, vou até colocar aqui em destaque para vocês, ó. Então, o que a função seno faz? A função seno, ela vai associar para cada ângulo x que você for trabalhar a função seno, você só vai encontrar uma única imagem, que é o seno de x. É fundamental que vocês tenham essa ideia, essa compreensão na cabeça de vocês. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer de forma bem rascunhada o gráfico da função seno para vocês, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Aqui você tem o eixo dos ângulos, que é o eixo x. Vou fazer aqui, a gente já aprendeu, mas é só para reforçar o aprendizado de vocês. Aqui você tem o eixo das imagens, né, y, ou seno de x, tá aqui, ó. Não vou colocar y não, vou colocar x, vou colocar seno de x só para ficar mais completo o raciocínio, tá? Aqui você tem o 0 grau ou 0 radiano. A gente já aprendeu que existe uma linha que é uma limitação gráfica, uma limitação para as imagens da função seno. A gente já aprendeu que em nenhum momento a função seno vai passar dessa altura 1. Ou seja, você nunca vai encontrar um seno de um determinado ângulo acima do 1. Porque na circunferência trigonométrica, você percebe que ao percorrer o eixo do seno na circunferência, a altura máxima é 1. Da mesma forma, você já aprendeu também que o ponto mais baixo da função seno é a altura menos 1. Então,
Então, tu nunca vai encontrar o seno de um determinado ângulo igual a menos 2, por exemplo. Nunca vai existir, tá? Porque a gente partiu do princípio que o raio da circunferência trigonométrica é um raio unitário. Então, é um para cima ou um para baixo. Não passa desse limite, ok? Uma outra informação também que a gente já sabe, que eu vou percorrer do 0 grau, vou percorrer os ângulos no sentido positivo para a direita e no sentido negativo para a esquerda. Para padronizar meu raciocínio, vou andar de 90 e 90 graus, tá? Então aqui, ó, 90 graus, π sobre 2 radianos. Aqui a gente teria 180 graus, π radianos. Aqui você teria 270 graus, 3π sobre 2 radianos. E aqui você teria 360 graus, 2π radianos. Passou do 2π para a direita, você entra na segunda volta no sentido positivo. Vou fazer a mesma coisa, só que no sentido negativo. Andar de 90 a 90, só que no sentido negativo. Então, aqui você teria exatamente o que? Aqui você teria menos π sobre 2, ok. Aqui você teria menos 180 graus. Depois, menos 270 graus, que é o menos 3π sobre 2. E aqui você fecha uma volta completa na circunferência, só que pelo lado negativo, ok? 360 graus. Saiu do zero, chegou até aqui, uma volta completa pelo lado negativo. Daqui para a esquerda é segunda volta negativa, ok? E agora eu vou marcar alguns dos principais pontos que a gente conhece na circunferência trigonométrica. Por exemplo, seno de 0 é 0. Seno de 90 graus, isso tudo a gente já sabe, tá? Seno de 90 graus na circunferência é 1. Seno de 180 graus é 0. Seno de 270 graus na circunferência trigonométrica é menos 1. Fechou uma volta completa, 0 de novo. E pelo lado negativo, na circunferência trigonométrica, saiu do zero, andou até 90 graus negativos, tu chegou na parte mais embaixo da circunferência trigonométrica, menos 1. Andou mais 180 graus, parou no nível 0 de novo. Andou 270 graus pelo lado negativo, tu vai parar lá em cima, no pontinho do 90 graus. Parou aqui, fechou uma volta completa, parou aqui, ok? E o gráfico? A gente já aprendeu que o gráfico da função seno segue exatamente esse movimento aqui, ó. É esse desenho aqui de forma rascunhada que eu estou representando para vocês. Depois vocês treinem isso com calma, tá? No caderno fazendo rascunho. Então, de 0 até 90 o gráfico segue, aliás, sobe perdendo velocidade até chegar no ponto mais alto 1. Depois, no segundo quadrante, né, de 90 a 180, o gráfico começa a cair cada vez mais rápido, passa pelos 180 graus. Passou de 180, vai entrar agora no terceiro quadrante. Ele cai cada vez mais, só que perdendo velocidade, querendo apontar cada vez mais para cima, ok? E quando ele chega aqui no 270 graus, ele volta a subir de novo, até fechar uma volta completa no quarto quadrante. Aponta cada vez mais para cima, para ganhar velocidade, ele pisa no acelerador, cada vez mais subindo e mais rapidamente. Prontinho. Essa curva que a gente fez é o gráfico de uma função seno de um período completo de 360 graus, uma volta completa no sentido positivo. E a gente já aprendeu que o gráfico continua fazendo esse percurso, ó. Ele continua subindo aqui assim, vai até o ponto mais alto e depois começa a cair de novo. E toda essa curva se repete a partir daqui. A mesma coisa é pelo lado negativo, ó. Ele cai, ele vem caindo, chega até a parte mais baixa, volta a subir, passa pelo nível 0 de novo, que é esse nívelzinho aqui, quando ele chega no menos 180 graus. Agora ele entra o que? No terceiro quadrante, aliás, no terceiro quadrante andando pelo lado negativo, tá? Que no caso é o equivalente ao segundo quadrante pelo lado positivo, obviamente. E aí ele fecha uma volta completa fazendo esse movimento aqui, ó. Ok. E o gráfico continua infinitamente
fazendo esse movimento, tá? Então aqui a gente já sabe, ok? Tá, agora eu quero que vocês prestem atenção, por favor, que é a análise que me interessa. Olha só aqui. Deixa eu marcar com uma outra cor aqui para vocês, para ficar bem destacado. Um azul clarinho aqui. Gente, se eu te perguntar, esse ângulozinho aqui, não sei quanto que ele vale, vou chamar de um ângulo x1 qualquer, tá? Esse ângulo x1, ele está entre 90 e 180. Ele tem imagem? Sim, obrigatoriamente. A partir do momento que ele faz parte do domínio da função seno, a partir do momento que ele pertence a esse eixo dos domínios dos ângulos x da função seno, obrigatoriamente ele vai ter uma imagem. Mas quantas imagens? Uma única imagem. Qual é a imagem desse x1? Você cria uma linha pontilhada, eu faço uma linha pontilhada, mas poderia ser uma linha contínua, tá? Mais importante é que seja uma linha vertical, até que essa linha encontre o gráfico da função. Essa linha vertical vai encontrar o gráfico da função apenas nesse pontinho aqui. Ou seja, isso indica que esse ângulo x1 do domínio tem apenas uma única imagem. Qual é a imagem desse x1? É esse y1 aqui agora, que eu vou marcar para vocês no eixo do seno. Esse pontinho aqui, essa alturinha ali, é a imagem que eu vou chamar de imagem y1. É a única imagem do ângulo x1. Então, seno de x1 é o y1. Perceberam? Quer ver um outro exemplo? Olha só que interessante. Vou pegar esse pontinho aqui, ó, que está entre 0 e menos 90 graus. Ok, vou chamar esse ângulo de ângulo x2. Qual é a única imagem desse ângulo x2? Não sei. Vou criar uma linha vertical até que essa linha encontre o gráfico da função. Vai encontrar o gráfico da função tão somente nesse pontinho aqui, tá? Qual é o y desse pontinho? Seria o equivalente a essa alturinha aqui, que eu poderia perfeitamente chamar de y2. Então, aquele x2 possui imagem? Obrigatoriamente, sim. E quantas imagens? Obrigatoriamente, uma única imagem, que é o y2. Então, seno de x2 é o y2. Então, gente, é o que eu escrevi aqui em cima para vocês, ó. É o que eu escrevi isso aqui, ó. A função seno, ela faz o quê? Para cada ângulo x que pertence ao domínio, você sempre vai encontrar em correspondência uma única imagem y, ou seno desse ângulo x, tá? Agora, uma outra informação bastante interessante que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Pode acontecer desse y1 aqui, assim, por exemplo, ele ser imagem de mais de um ângulo. Quer ver um exemplo? Olha só, quando eu criei esse pontinho aqui, encontrando naturalmente esse y1 aqui, eu identifiquei que esse y1, ele é a imagem de quem? Desse meu ângulozinho x1. Ok, isso aqui não tem mistério, a gente já sabe. Tá? Então, a imagem y1 é a imagem de x1. Tá. Mas ele poderia ser imagem de outro ponto. Olha só, essa linha pontilhada aqui, essa linha horizontal, ela não encontra o gráfico aqui também. Então, esse pontinho aqui, ele também não tem o y1 como imagem? Sim, tem. Qual é esse pontinho aqui? Quem é o x desse pontinho, o domínio desse pontinho ali? Então, eu poderia falar que é, por exemplo, esse ângulo x3. Esse ângulo x3, ele também tem a mesma imagem y1. Ah, professor, então é incoerente. Então, se eu falar uma coisa, passou outra para a gente. Porque, olha só, são dois valores que a gente está encontrando. Não, gente, vocês que não estão entendendo. Para cada ângulo, eu tenho em correspondência uma única imagem. Esse ângulo x3 aqui, a única imagem dele é o y1. Esse ângulo x1 aqui, a única imagem dele é o y1. Vou continuar aqui, ó. Vou criar essa linha pontilhada para a direita. Olha aqui o que vai acontecer. Vai encontrar o gráfico aqui, ó.
é mais um pontinho que tem a mesma imagem y1. Perceberam? Então, por exemplo, opa, ficou forte ali, deixa eu apagar ali porque ficou bem destacado. Deixa eu diminuir um pouquinho ali a pressão. Show de bola. Olha só o que vai acontecer aqui, gente. Olha que interessante. Esse pontinho aqui tem por x esse x aqui que eu vou marcar para vocês. Vou chamar de x4. Gente, olha que interessante, tá? Esse x4, ele também tem a mesma imagem y1. O x4, a imagem dele é o y1. O x1, a imagem dele é o y1. O x3, a imagem dele é o y também. Mas todos os ângulos, esse aqui, esse aqui, esse aqui, cada ângulo possui uma única imagem. Mesmo que essa imagem seja imagem de vários ângulos, mas cada ângulo possui tão somente uma única imagem. Então, por conta disso, é o que a gente pode falar que seno é sim uma função. Entenderam? Todos os valores que você puder trabalhar como ângulo, quando você calcula o seno de cada um desses valores, você vai encontrar como resposta apenas uma única resposta, tá? Então, por conta disso, a gente pode criar uma regra um pouquinho mais generalizada. Olha aqui, por favor. Então, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia criar o conjunto D, que é um conjunto dos domínios, ou o domínio da função seno. O domínio da função seno é o conjunto de ângulos que eu posso trabalhar, que eu posso julgar dentro da função seno. Ok. Então, por exemplo, eu poderia falar que aqui eu tenho um ângulo x1. Ok. Poderia falar, por exemplo, um outro ângulo x2. Ok. Poderia falar aqui um terceiro ângulo x3. Ok. Então, esse é o conjunto de ângulos que fazem parte do domínio, tá? É o conjunto de ângulos que eu posso julgar dentro da função seno e calcular suas respectivas imagens. Quando eu for encontrando as suas respectivas imagens, então eu pego o x1, o que eu faço? Eu aplico a função f, que é a função seno, no x1, e aí eu encontro como resposta essa única imagem aqui, que é o seno de x1. Se eu quiser chamar de y1, eu também posso. A mesma coisa aqui, ó. Quando eu pego o x2 e jogo dentro da função seno, aplico a função seno no x2, eu vou encontrar uma única resposta, que é exatamente quem? O seno do x2. Se eu quiser chamar de y2, eu também posso, tá? A mesma coisa com o x3. Se eu pego o x3 e aplico a função seno dentro, né, se eu aplico a função seno no ângulo x3, a única resposta que eu vou encontrar é exatamente o seno do ângulo x3. Caso eu queira chamar de y3, também não tem problema. Essas respostas, ou o conjunto de respostas que eu for encontrando à medida que eu vou calculando o seno de cada um deles, é o que a gente chama de conjunto imagem. É o conjunto imagem. Pode acontecer de esse conjunto imagem estar dentro de um conjunto maior ainda, tá? Esse conjunto maior de valores é o que a gente chama de contradomínio, que a gente representa normalmente assim, ó, CD, contradomínio. Pode acontecer que existam infinitos valores dentro desse contradomínio, tá? Não tem problema. Mas apenas alguns desses valores vão fazer parte das imagens, tá? Apenas esses valores aqui formam a imagem para a função seno. Então, a gente tem precisamente o quê? Que o seno de x, por conta disso, a gente pode falar que se trata assim de uma função f, uma função na variável x. Ou, se você quiser falar y, não tem problema. O seno de x equivale a uma função y, ou y é uma função
que depende da variável x. Qual variável x? O ângulo. E quem é a função? Seno desse ângulo, tá? O domínio é o conjunto de valores que você pode trabalhar como ângulo. No caso, gente, todo número que você pensar, todo número que passar pela tua cabeça pode ser ângulo para a função seno, tá? Você tem ainda a imagem. A gente já aprendeu que a imagem, basta você olhar para o gráfico, tá? A imagem, ela sempre vai ficar presa no intervalo que vai de -1 até 1, ok? E a gente já aprendeu que esse colchete voltado para dentro significa intervalo fechado. É aquilo que a gente já aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio. Fechado no -1, fechado no 1. E eu pego todos os valores compreendidos entre -1 e 1. Tá? Isso aqui é só mais uma representação de intervalo fechado. E o período da função seno? A gente já aprendeu que o período da função seno é de 2π radianos, mas se você quiser falar em graus, 360 graus. Ou seja, essa função seno de x, o processo todo ele se repete a cada intervalo de 360 graus. É exatamente essa curvinha aqui que eu vou destacar para vocês. Ó, sai do zero. Olha a curva, hein? Sai do zero. Essa curvinha vai até a parte mais ao alto. Depois volta aqui passando pelo nível zero de novo. Vai até a parte mais baixa, que é o nível -1. E depois volta a subir de novo, chegando no nível zero. Essa curva em vermelho aqui, ela continua a partir de agora num processo repetitivo. Ela faz exatamente esse movimento, mais ou menos isso que eu estou fazendo para vocês aqui, ó. Basicamente é isso, tá? Então essa curva ela vai se repetir a cada 360 graus ou a cada 2π radianos, ok, gente? Bem, feita essa abordagem, para a gente dar uma enriquecida nesse conhecimento para vocês, eu quero que vocês observem aqui o seguinte a partir de agora. Deixa eu colocar com uma outra cor aqui. Ok, vou colocar um azulzinho. Show de bola. Gente, observe aqui, por favor, para mim. Vou desenhar aqui um eixo, tá? Eixo X. Ok. Vou desenhar aqui para vocês um eixo Y. Ok, tá aqui o eixo Y. Aqui tem o zero. Aqui tem um plano cartesiano com os eixos X e Y. Eu vou representar essa curvinha aqui para vocês, ó. Vocês vão identificar já mais ou menos quem é essa curva. Isso aqui lembra uma parábola, show de bola. Qual é essa curva? F de x é exatamente igual a x ao quadrado, ok? X ao quadrado é o gráfico, tá? É a função desse gráfico ali. Quando x for zero, zero ao quadrado dá zero. Então é esse pontinho aqui, ó. Ok. Quando x for 1, 1 ao quadrado dá 1. Então tá aqui, ó. Quando x for 1, 1 ao quadrado dá 1. Então a altura 1 aqui, ó. Então vou marcar a altura 1. Ah, não estou fazendo proporcional não, tá? Mas é a ideia que eu quero que vocês tenham, ok? Agora, e quando x for menos 1? Menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, quando x for menos 1, olha o x aqui, menos 1, o y dele também vai estar aqui, ó, representado por esse 1. Perceberam? Então, olha só. Esse menos 1, ele só tem uma única imagem, que é esse pontinho aqui, que está na altura 1. Esse 1 aqui, ele só tem uma única imagem, que está na altura desse pontinho aqui, que é a altura 1. Entenderam? Olha só quando eu faço x igual a 2. 2 ao quadrado, 4. Então, está lá na altura 4. Então, a altura 4 está mais ou menos aqui assim, tá? Então, o que eu faço? Ó, exatamente nesse nível aqui, assim, aproximadamente. Vou escrever aqui, ó, altura 4. Agora, e quem seria exatamente a imagem do x igual a menos 2? Quando x é igual a menos 2 ao quadrado também dá 4.
Então, quando eu faço a marcação aqui da imagem do menos 2, ele sobe até essa alturinha aqui, tá? Marco esse pontinho, que também vai estar no mesmo nível da altura 4 aqui, ó. Então, você percebe claramente que o menos 2 e o 2 possuem a mesma imagem 4. O 4 é a imagem de vários valores de domínio. Aliás, de dois valores de domínio, tá? Mas esse menos 2 possui tão somente uma única imagem 4. Esse 2 possui tão somente uma única imagem 4. Esse menos 1 possui tão somente uma única imagem 1. Esse 1 possui tão somente uma única imagem e assim por diante. Todos os valores, tá, do domínio, quando você aplica a função x² para cada um desses valores, você sempre vai encontrar uma única imagem. Por conta disso, a gente fala que isso aqui se trata de uma função, tá bom? Isso aqui se trata de uma função, no caso, uma função do segundo grau. Então, por conta disso, você tem ali uma função, olhando esse conceito técnico, falando para vocês de quantas imagens cada valor do domínio apresenta. Quer ver um outro exemplo? Olha só que interessante. Quando você cria essa funçãozinha aqui, ó. Aliás, essa função não, tá? Quando você cria, por exemplo, esse gráfico aqui. Olha que interessante que vai aparecer para vocês. Aqui você tem valores y, aqui você tem valores x, e eu vou fazer uma circunferência, tá? Vou fazer de forma rascunhada, porque o objetivo aqui é tão somente trazer a compreensão para vocês aqui. Essa circunferência, existe um gráfico, aliás, existe uma fórmulazinha para ela, tá? Essa circunferência, a fórmula para ela é exatamente, deixa eu completar o desenho aqui, prontinho, tá aqui, ó, show de bola, tá? Essa circunferência, a formulazinha matemática para ela é exatamente o que? X ao quadrado, tá? Mais y ao quadrado, isso tudo aqui igual a 1. É uma circunferência que começa no zero e tem raio 1. 1 para cima, 1 para baixo. Só que na questão de cartesianos, né, coordenadas cartesianas, é negativo para baixo. 1 para a esquerda, 1 para a direita. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Ok. Será que essa equaçãozinha aqui, ó, que é uma equação de circunferência, será que esse gráfico aqui da circunferência, a gente também poderia falar que é uma função da circunferência? Não, sabe por quê? Porque eu vou pegar um valor qualquer aqui localizado entre 0 e 1. Por exemplo, esse valorzinho aqui, ó. Não sei quanto que ele vale, vou chamar ele de x1 qualquer, tá? Quando eu crio a minha linha vertical, essa linha vertical, partindo do x1, ela encontra o gráfico não apenas nessa parte de cima aqui. Essa linha vertical, ela também vai encontrar o gráfico na parte de baixo. Então, você pode falar, por exemplo, que o x1 ele apresenta duas imagens. Uma imagem acima do zero e outra imagem abaixo do zero, tá? A imagem acima do zero é por esse ponto, aí você pode perfeitamente marcar aqui assim, ó, y1, ok? E a imagem abaixo do zero seria marcada por esse ponto, que no caso seria esse y2 aqui, ó, que eu vou escrever para vocês agora, tá? Então você percebe claramente que esse x1 ele possui, na verdade, duas imagens. O x1 ele possui para vocês ali duas imagens. Então a gente não pode falar que o gráfico de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou o gráfico da circunferência, representa uma função. Perceberam? Tá? Quer ver um outro que eu poderia demarcar para vocês aqui, para a gente poder fechar esse assunto? Deixa eu mudar aqui, ó. Vou criar um gráficozinho aqui assim, tá? Aqui você tem o eixo x, aqui assim você tem o eixo y, ok, tá aqui. E agora eu vou criar um gráfico qualquer, tá? Então olha só aqui, por favor. Um gráfico, ele vem aqui assim,
desce, passa aqui assim e segue desse sentido, tá? Eu posso falar que esse gráfico é o gráfico de uma função? Não, não posso. Sabe por quê? Porque se eu pego, por exemplo, esse x aqui, ó, não sei, tá, quanto que ele é, vou chamar de x2. O que vai acontecer? Quando você cria uma linha vertical passando por esse x2, tu vai perceber que ele vai encontrar o gráfico exatamente aqui, mas também ele vai encontrar o gráfico aqui. Opa, já encontrou o gráfico em 2 pontos. Não apenas em 2 pontos, ele encontra o gráfico, por exemplo, num terceiro ponto. Olha só, isso é um problema, tá? Por quê? Porque esse x2, ele teria exatamente esse y aqui, que eu vou chamar de y1 como imagem, mas ele também teria esse y aqui, ó, que eu vou chamar de y2 como também sendo mais uma imagem, e além de tudo, para ferrar de vez com o processo, ele teria mais esse pontinho ali, que eu poderia chamar de y3 como sendo mais uma imagem. Entenderam? Então esse x2 ele possui 3 imagens, ou seja, claramente a gente sabe que não temos uma função, porque para ser função, cada valor x tem que ter em correspondência uma única imagem y. E nesse último caso, a gente percebeu que não tem uma única imagem, tem 3, tá? A mesma coisa acontece aqui com a circunferência. Nesse caso da função do segundo grau, não acontece isso. Tá bom, gente? Espero que eu tenha dado mais uma enriquecida aí no conhecimento para vocês, mas a gente está aqui para aprender. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor para vocês, tá? Espero que eu tenha ajudado e a gente se encontra na próxima aula. Até lá e bom estudo para vocês.